Então, a nossa aula de hoje será sobre substantivo no estado absoluto e construto. A gente não encontra um paralelo desse conteúdo na língua portuguesa. Então, possivelmente, isso poderá acentuar a dificuldade do estudante, né, do pesquisador, por não termos uma equivalência na nossa língua portuguesa, certo? Então, aqui eu coloquei essa imagem de dois vasos. Vamos imaginar que esse primeiro vaso, número 1 aqui, seja um substantivo. E esse outro vaso aqui, à esquerda, número 2, seja aqui um outro substantivo. Então, nós temos aqui substantivo número 1 e substantivo número 2, certo? Então, como é que se diz em hebraico? Eu coloquei aqui caixa de madeira, mas a gente poderia dizer vaso de barro, por exemplo, certo? Então, esse dia aqui, de em hebraico, para a gente fazer menção à procedência de algo, à origem de algo, a questão da posse de algo, a gente coloca os substantivos em paralelo, certo? Substantivo em paralelo. Tem que colocar o substantivo em paralelo para se dizer que esse pertence a este, ou este depende deste para tornar definido. Então, essa relação de dependência do primeiro substantivo para o segundo substantivo, nós chamamos de relação de estado dos substantivos. Então, essa relação de estado de substantivos, aquele substantivo que está na dependência de, se diz que ele está no estado construto. E o outro substantivo que não encontra na dependência de, se diz que ele está no estado absoluto, certo? Então, o primeiro substantivo está na dependência do segundo substantivo. Então, esses vasos aqui estão representando dois substantivos, onde o primeiro substantivo ele está na dependência do segundo. Então, esse primeiro substantivo que encontra-se na dependência do segundo substantivo, ele está no estado em construção, está no estado construto, certo? O substantivo que está no estado construto, ele vai sofrer uma modificação na sua terminação. O substantivo que está no estado absoluto, ele não sofre modificação na sua terminação. O substantivo no estado absoluto é a forma com que nós encontramos nos dicionários. Então, a forma sem sofrer nenhum tipo de derivação. É a forma do substantivo no seu estado absoluto. E o substantivo no estado construto, seja no singular ou no plural, ele vai sofrer alterações nas suas terminações. O substantivo plural, no masculino, nós sabemos que a sua terminação, de modo geral, é hirek, iod,
imenso sulfite. Em linhas gerais, essa é a terminação dos substantivos masculino plural. Isso no estado absoluto. No estado construto, ele mudará para o serê e ode, o é longo. E o substantivo feminino, no plural, a terminação é roem, vave e o tave. No estado construto plural, não há mudança alguma, permanecendo o rolen, vave e o tave. O substantivo feminino, no singular, a sua terminação geralmente é camet e o rei. Isso no estado absoluto. No estado construto, ele mudará para patar e o tave, o feminino. Se uma sílaba, uma palavra começar com a sílaba fechada, não acentuada, com camet ou com serê, mudará para o chevar. Então, eu fiz aqui agora uma apresentação de todo o conteúdo que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Dessa forma. Agora, vamos tentar pormenorizar o conteúdo. Então, definição, primeiramente, o que é a relação de substantivos construto e absoluto. Então, o construto e o absoluto são estados de um substantivo em relação a outro, indicando principalmente posse, onde o primeiro se encontra na dependência do segundo. Então, é bom que a gente atente para esta informação. O construto e o absoluto são estados de um substantivo em relação a outro substantivo, indicando principalmente posse, onde o primeiro se encontra na dependência do segundo. Entre eles, entre os substantivos, deve aparecer na tradução, geralmente, a preposição de, para evocar a ideia de posse, de acordo com o Gusto. Existem dois indicadores de que duas ou mais palavras, formam um estado em construção ou de construção. Então, o primeiro indicador de que duas ou mais palavras encontram-se em estado de construção. O primeiro é esse traço horizontal que vocês estão observando aqui, que é chamado em hebraico de makef. Makef. Então, esse traço aqui na horizontal, ele é chamado no hebraico de makef. Então, o makef é ou poderá ser um indicador de que duas ou mais palavras encontram-se num estado ou formam um estado de construção. Então, este é o primeiro sinal. Então, primeiro é uma makef, uma linha horizontal que conecta duas palavras para assinalar que se pronunciam juntas e funcionam como uma palavra só. Isso no sentido fonético. Sentido fonético, ok? Se houver alguma pergunta,
Pode abrir o microfone e fique à vontade. Ou até mandar pelo chat aqui. Então, nós temos aqui um texto onde vamos encontrar aqui um exemplo aqui da questão do Maquefe, Gênesis capítulo 28 e o versículo 5. Alguém deseja fazer a leitura? Deixei aqui a fonte bem confortável para a gente não ter dificuldade de leitura. Alguém deseja fazer uso da leitura? É hora de treinar, né? Jair? Vamos treinar, Jair. Não, começando daqui. É, professor, do princípio. Do princípio. Isso. Vaixelá, Xelã, Vaixelã. Esse som é na sua casa, Jair? Só se é porque tá chovendo, professor. Estou chutando um som interno de uma TV, não sei se é na sua casa. É porque o avô da minha esposa tá assistindo, mas tá baixo. Tá incomodando, professor? Não, aqui tem hora que passa o som para aqui. Vamos ver se ele consegue ler. Deixa eu abaixar o volume só um pouquinho. Só um momento, professor. Pronto, professor. Vamos lá. Primeira palavra, né? Vaishlar. Vaixlar. Iteac. Aqui é um Sader, né? E esse Sheva aqui, ele é mudo, né? Então, ele é mudo, professor. Eu esqueci, Leia agora. Iac. It's hack. It's hack. It's hack. It's hack. E é Isaac. It's hack. It's hack. Esse Sheva aqui é mudo, né, professor? Isso aqui é um Sheva composto. Ele é pronunciado. Composto, ele é mudo. Ele é pronunciado. Que é um Sheva composto. Sheva composto de patar. Ayá. Eu só não me lembro esses dois pontinhos em cima do cofre, professor. Esse aqui é um sinal que a gente vai aprender ainda, certo? É um segota. Mas, na verdade, o que a gente vai se concentrar aqui é somente nesse aqui, que é o rolling. Então, Yaakov, que é Jacó. Isso. Yaakov. Yaakov.
Agora, é porque esse sinalzinho aqui, professor, é que eu não. Mas Mas peraí. o sinal que você não souber, você ignora e lê normal. Vou identificar, pronto. Aqui. É, Tá complicado, já, porque tá passando o som interno daí. professor. É por causa da TV, eu ainda passei mais um pouquinho. Então, vá, traduza, professor, é melhor. Então, vamos lá aqui. Vaishilá e Sihak, et Yaakov, Vaiele, Padena, Aram, Elavan, Ben Betuel, Ha'arami, Ahi, Leveka, Em, Yaakov, Ve, Sav. Então, nós temos aqui um texto, ele foi aqui tomado como exemplo para nós observarmos o maquefe, que é esse tracinho aqui na horizontal, certo? Que forma uma cadeia em construção. Eu quero aproveitar já esse momento para trazer uma informação aqui para vocês. Todos estão observando aqui essa palavrinha aqui, et. Estão vendo aqui? Et. Então, isso aqui é uma partícula intraduzível e que ela é indicada pelos gramáticos como uma partícula indicadora do objeto direto, certo? Então, ela está aqui para indicar o objeto direto, ok? O chamado et. Então, aqui nós temos uma maquefe. Nesse caso aqui, nós não temos uma cadeia aqui em construção, apesar de estar aqui a presença do maquefe. Então, não quer dizer que todas as vezes que o maquefe aparecer, necessariamente indica uma cadeia em construção, mas logo aqui embaixo nós temos aqui o el, que é uma preposição separável, e lavan. Também não temos nesse sentido, especificamente falando, uma cadeia em construção de substantivos. Agora sim, chegando aqui nessa expressão, nós temos o substantivo filho que é ben, mais o outro substantivo que é Betuel. Então, filho de Betuel. Então, primeiro substantivo aqui, filho, Ben, está na dependência de Betuel, para se dizer que ele é filho de alguém. Esse alguém aqui está definindo aqui o filho. Então, Ben Betuel, filho, Ben, de quem? De Betuel. Então, aqui nós encontramos aqui dois substantivos, onde o primeiro, que é filho, Ben, está na dependência do segundo para ele ser definido. Então, se não tivesse aqui Betuel, ele era filho de qualquer pessoa, porque não teria aqui uma definição. Mas um maquefe aqui, e ao se colocar o primeiro substantivo na dependência do segundo, o primeiro passou a ser definido por conta do segundo substantivo. Então, o segundo substantivo, que não depende do primeiro substantivo, se diz que ele está no estado absoluto. Ele não depende para ser definido. Agora, o primeiro substantivo, que é Ben, ele depende do segundo para ser definido. Então, ele está no estado de construção, no estado construto, certo? Ben Betuel. Ok? Então, aqui foi o exemplo que nós utilizamos para ilustrar a informação anterior. Então, independentemente de uma maquefe aparecer ou não, geralmente
não aparecem, aquele maquete, que é aquele traço horizontal, nos estados de construção. Geralmente não aparece. Pode aparecer. As palavras nos estados de construção sempre se consideram como uma só, num sentido foneticamente falando. O resultado é a desaparição do acento, que causa mudanças nas vogais do primeiro substantivo. E este é o segundo indicador do estado de construção. Ou seja, o segundo indicador de que uma palavra encontra-se no estado de construção é a mudança na terminação do substantivo. A palavra que muda é a forma de construção do substantivo. A diferença da forma absoluta do substantivo é a segunda ou última forma da combinação, que não sofre qualquer mudança. Então, a diferença do absoluto para o construto é que o absoluto não sofre qualquer alteração, qualquer mudança. No estado absoluto. No estado construto, sim. Um substantivo em hebraico pode se encontrar no estado absoluto ou no estado construto. Nós não temos um paralelo idêntico na língua portuguesa quanto aos substantivos. Foi o que nós versamos no início da nossa aula. O que há de equivalente é o caso de posse ou genitivo. Por isso que se traduz por di. Então, estado de posse ou genitivo que evoca também essa ideia de posse. Então, por exemplo, na construção aqui de Ben Betuel, filho de Betuel, a vogal serê na forma absoluta, que seria essa forma aqui, olha, o serê, a vogal é longo, troca para a vogal breve, o segol, que é esse formato que nós encontramos aqui. Então, esse é o primeiro indicador, é um dos indicadores. É que há uma mudança de vogais. Minha internet está ruim. Vamos orar, botar a face no chão. Jesus da vitória. Aleluia. Está cortando. Repetindo. Por exemplo, na construção, nós temos aqui dois substantivos. Ben, Betuel. O substantivo filho, que é Ben, ele sofreu uma mudança na vogal. Porque originalmente a palavra filho se escreve com a vogal o é longo, que é o serê. Então, o serê, quando ele passou a estar no estado de construto, no estado de construção, do é longo mudou para o é breve, o segolo, certo? Então, essa aqui foi a mudança que a palavra filho sofreu. Então, se você encontrar, você poderá encontrar o termo filho na Bíblia, um texto da Bíblia hebraica, tanto no formato aqui, com a vogal longa é o serê, seria aqui o ben, como também na sua forma construta, que seria aqui com o é breve, o segolo, certo? Então, essa mudança de vogal longa para vogal breve, ela é muito comum nos estados de construção. Isso é algo muito comum, certo?
Então, o estado absoluto é a forma como se enuncia a palavra, como a palavra se encontra nos dicionários, sem nenhuma alteração, certo? É chamado de estado absoluto, pois a palavra não se encontra em relação de posse. Por isso se diz que está no estado absoluto. Ou semelhante com nenhuma outra palavra. Não está em dependência nenhuma, não está em dependência de nenhuma outra palavra. Então, essa palavra que não está em dependência de nenhuma outra palavra, se diz que o substantivo está no seu estado absoluto. Ok? Estado construto. Estado construto é a forma utilizada para indicar a relação de posse ou semelhante. Com outra palavra, está em direta dependência ou ligação a outra palavra. Então, estado construto, para nós diferenciarmos o estado absoluto para o estado construto. Em sua forma, a palavra tem uma redução de seu estado absoluto. Por exemplo, aqui nós temos a palavra filhos. E nesse caso aqui é plural, certo? De ben. Utilizando aqui a terminação do masculino plural, que é o hirek, iod e o mensufit, certo? Aqui nós temos banim. Quando passou para o estado construto, plural, masculino, no lugar de a terminação continuar com hirek, iod e o mensufit, mudou para o serê iod, certo? Serê iod, ou seja, para o é longo. Então, esse último exemplo aqui, então ficará na tradução filhos, aqui tem apenas filhos, e no caso aqui de Banei, ficará filhos de. Então, temos que acrescentar na tradução o de, certo? Então, aqui nós temos, no exemplo aqui de baixo, no último exemplo, construto plural masculino. E aqui, no primeiro exemplo, nós temos absoluto plural masculino, certo? Para a gente perceber essa mudança na vogal. Do plural masculino de hirek, iod, mensufit para serê, iod. Então, sofreu aqui essa mudança, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo sabido? Todo mundo sabido, então, né? Quer perguntar, Batista? Eu quero que o senhor mostre mais essa que o senhor falou agora. Esse último slide agora? Sim. Esse último slide, Batista, é o seguinte. Eu estou aqui colocando dois substantivos, só que é a mesma palavra, certo? É a palavra filhos no plural, que é esse primeiro na parte de cima, que é o plural masculino, só que na forma absoluta. E na parte de baixo, último exemplo,
Eu estou colocando o mesmo substantivo filhos masculino plural. Porém, agora no estado construto, que é para indicar a dependência de. Aí, neste último exemplo, há uma mudança na terminação. No lugar de colocar o hirekiodi, que é o sufixo que indica pluralidade do masculino, vai mudar para a vogal longa, o E, que é o sere iode, que é uma vogal longa, o E longo. Então, esse E longo é a vogal, é a desinência ou é o sufixo que indica o plural do construto masculino hebraico. Então, essa é a mudança que nós encontramos aqui. A mudança do E, né? Isso, a mudança para o E. Certo, deu para entender. Aqui, olha. O I longo mais o mem sufite. Aí aqui mudou para o E longo. Então, essa foi a mudança, para indicar que ele está no construto, e não no absoluto mais. Certo? Essa foi a mudança que houve. Vamos lá, alguém deseja fazer também aqui o uso da leitura? Até agora somente Jair está lendo. Se for em português, né, pela Bíblia, eu leio. Hebraico, homem de Deus. E aí, Jair, melhorou mais aí a situação ou não? Ok, vamos lá. Vair-o. Nós temos aqui então nós temos aqui um Shevá mudo, né? Porque ele está à direita em uma vogal breve. Então, Vair-o Benei Haelohim Et Benoti Ha-Adam Kituv Rená Vaikeru Lachem Nashim Mikol Axé Baharu. Então, nós temos aqui a expressão filhos Benei Haelohim, os filhos de Deus, certo? E a outra expressão é Benot Ha-Adam, e as filhas dos homens. Na primeira expressão, Benei Ha-Elohim, então nós temos aqui uma relação em construção, ou substantivo em estado construto. O primeiro aqui, que é Benei, ele está na dependência do segundo substantivo, que é Ha-Elohim. Então, se não houvesse aqui Ha-Elohim, esses filhos aqui seriam filhos de qualquer pessoa. Só que, ao colocar o artigo definido, juntamente aqui com Elohim, então esses filhos, substantivos, filhos que encontram-se aqui no plural, ele passa a estar na dependência
do segundo substantivo para ser definido. Então, um estado aqui de dependência ou de posse, porque esses filhos aqui são filhos de Elohim, certo? Filhos de Elohim. Então, Elohim está no estado absoluto, porque ele não está na dependência de ninguém. Mas Benei, que é filhos, está na dependência de Elohim. Então, Benei, por estar na dependência de, ele está no estado construto. E Elohim está no estado absoluto. Só que Benei encontra-se no estado construto plural masculino. Perceba que a terminação de Benei, que deveria ser Benin ou Banim, mudou-se aqui para Benei. Então, o Hirek e Odi e Mensufit, que é o final do plural masculino, mudou para Sere, a vogal aqui é Sere e Odi. Então, está indicando que esse substantivo está no estado construto do plural masculino, certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo. No caso, professor, se tivesse filhos no absoluto, não iria aparecer filhos de Deus, não iria aparecer Deus, iria aparecer só a palavra filhos. Era isso ou não? Isso. Entendi. Mas por ele estar no estado construto, então, Aí, obrigatoriamente, necessita... ele tem que mudar Isso. a terminação. Entendi. Para indicar que está no Entendi. estado construto. Uhum. Certo? Entendi. Então, substantivo construto e absoluto. A relação que pode haver entre dois substantivos quando um passa a depender do outro. Certo? É essa relação de construto e absoluto. É a relação que pode haver entre dois substantivos ou mais de dois substantivos. Aqui eu estou citando dois. Mas poderá aparecer mais de dois substantivos. Certo? O último substantivo sempre será absoluto. Ok? Então, a relação que pode haver entre os dois substantivos quando um passa a depender do outro. Por exemplo, para expressarmos em hebraico cavalo do rei, temos que colocar cavalo em dependência de rei. Aqui nós temos um exemplo. Olha. Cavalo está na dependência de rei. Quem gostaria de ler aqui essa palavra? Amarela não dá para... Sui. Isso. Susrameler. Susrameler. Então, percebam aqui que Sus está no singular e está na dependência de Rameler, que é o rei, certo? Então, o primeiro substantivo, o que está aqui em amarelo, está na dependência do segundo, que está aqui em branco, que é o rei, Sus Rameler. Então, o cavalo, porque ele passa a ser definido por conta do artigo definido que está aqui no segundo substantivo, que é cavalo. Então, o cavalo
do rei. Esse aqui não é um cavalo qualquer. Ele é o cavalo do rei, certo? Então, sus ramele. O primeiro substantivo está na dependência do segundo. Professor, mas sus aqui, ele não sofreu nenhuma mudança na sua terminação. Ok, porque ele está no singular. Essa mudança só vai ocorrer quando passarmos para o plural masculino. Agora, o feminino já é diferente, porque o feminino singular vai sofrer uma mudança na terminação, certo? Masculino não sofre porque nós aprendemos na aula passada, quando estudamos terminações de substantivos masculino singular, que não há uma terminação padrão, só há padrão para o feminino. Então é por isso que o masculino, no construto, não sofre nenhuma alteração, certo? Nós percebemos essa dependência do ou em construção por conta do segundo substantivo aqui, certo? Então, o artigo definido está definindo aqui de rei o primeiro substantivo, que é cavalo. Agora, outra informação, quem puder escrever, escreva essas informações que são importantíssimas para vocês. O substantivo em estado construto nunca receberá o artigo definido. Só quem recebe artigo definido é o substantivo em estado absoluto. Então, escrevam essa informação que é muito importante. Certo? Substantivo em estado construto não recebe artigo. Nunca recebe artigo. Só quem recebe é quando é o substantivo no estado absoluto. Certo? Essa é uma informação muito importante. Sendo assim, cavalo está em dependência de o rei. Nesse caso, que cavalo está em construto e rei em absoluto. Certo? Nesse caso aqui, que nós colocamos aqui nessa imagem. Cavalo está na dependência de o rei. Então, se diz que cavalo está no estado construto, singular, masculino, e rei está no estado absoluto. Ok? Cavalo está na dependência de rei. O rei passa a definir aqui o cavalo. Certo? Então, o cavalo, ele é o cavalo do rei. Então, é possível encontrar uma sequência de substantivos no estado construto. Uma sequência, vários substantivos. Sempre o último, outra informação importantíssima, sempre o último substantivo deverá estar no estado absoluto, pois será o possuidor final, certo? Possuidor final. Quem quer perguntar? Tem o microfone aberto. Professor, aquela última regrinha lá do rei. Ali é um câmbio. Eu não sei se foi alguém que perguntou ao mesmo tempo, que eu não consegui entender. Paulo. Olha, o professor Paulo, quem está num estado construtor não recebe o quê? O artigo Nós, estado construtor, não, estado construto. Construto. Isso, construto. Quem está no estado, o substantivo que está no estado construto, ele não poderá
receber artigo. Não recebe artigo. Só quem recebe é o substantivo no estado absoluto. Quem recebe. Batista, você queria perguntar, Batista? Sabe? Esse do rei. Esse último aí é um camis, é? Do rei, se é o Camets? Sim. É. Onde é o Camets? É no finalzinho Aqui do rei. é um Raf Sufite. Raf Sufite. Tem nada com. Aqui é um Raf Sufite, certo? Que é um Raf final, com um Sheva mudo, certo? Aqui não tem Camets, não. Aqui é um Patar. Aqui Batalha. é um Patar. Esse aqui é um Segolo. E esse sinalzinho aqui na vertical é uma das formas da gente perceber que a sílaba tônica está aqui. Então, no hebraico, se usa também esse tracinho aqui na vertical para indicar a tonicidade da palavra. Tem o vogal, né? Para indicar onde está a sílaba tônica. Então, eles colocam esse traçozinho aqui na vertical. Olha. Sim, porque na regra tem o papai e tem o. Estou confundindo. Aqui já é rei, viu? Aqui não tem nada de pai mais não. Aqui é cavalo do rei. Sus Ramele, cavalo do rei. Aqui já é um outro exemplo. O exemplo de pai foi o anterior. Agora é cavalo do rei. Sus Ramele. Então, só voltando aqui agora àquela explicação que havia falado, é possível encontrar uma sequência de substantivos no estado construto. Uma sequência, ou seja, vários substantivos. Sempre o último substantivo deverá estar no estado absoluto, pois será o possuidor final, certo? Dos demais substantivos. Vamos para um exemplo. Então, aqui você tem um substantivo, outro substantivo e mais outro substantivo, certo? Esse outro substantivo, ele também veio com artigo definido, certo? A gente aprendeu anteriormente que no estado construto não pode receber o artigo definido. Então, se esse último aqui recebeu o artigo, então ele é o absoluto, é o possuidor final, ok? Alguém que deseja ler aqui essa frase? Então, observa aqui a sequência da direita para a esquerda, né? Essa aqui é a sequência, direita para a esquerda, a leitura do hebraico. Então, aqui você tem Derech et Hachaim. Derech et Hachaim. Que significa aqui, olha, o caminho, Hachaim, Etz, árvore, e Derech, caminho. Certo? Então, aqui é Hachaim, a vida, Etz, árvore, e Derech, caminho. Então, se não houvesse aqui Hachaim, vida, Derech, Etz, ficaria na indefinição. Agora, por conta do artigo definido, agora, a vida, Hachaim, o Derech Etz passa a estar na dependência de Hachaim. Então, nós temos A tradução de. Desculpa, professor, a tradução de Etz, qual é, por favor? árvore. Árvore.
Então, caminho, derer, etz, árvore, e rahaim, a vida. Então, na tradução, ficará aqui o caminho, porque o artigo definido indica que esse substantivo está no estado absoluto e que o primeiro substantivo, que é dere, e o segundo substantivo, que é etz, encontram-se na dependência do último substantivo, que está no estado absoluto. Então, se o primeiro substantivo, que é derer, e o segundo, que é etz, se eles estão na dependência do último, então o último ele passa a ser o possuidor desses dois primeiros substantivos. Ele passa a defini-los, de modo que agora você não tem uma árvore, um caminho, uma árvore. Passa a estar no estado de definição. Então, se Rahaim, que é a vida, define como possuidor de caminho e de árvore, então aqui nós temos na tradução o caminho da árvore da vida. Certo? Dere et Rahaim. Você já se lembra logo que o construto ele não pode receber artigo. Correto. Que, como o senhor falou, lá, não é? Então, no caso, o absoluto ele já define todos os construtos, não é isso? Exatamente. É exatamente isso. Professor, nesse caso aí o artigo define, né? O artigo, quem vai receber o artigo é o substantivo absoluto ou construto. É quem? Então você vê aqui embaixo, olha, aqui ó, é o absoluto, certo? Então, o substantivo no estado absoluto, ele receberá o artigo, certo? E ele definirá os demais substantivos que encontram-se no estado em construção, ou no estado construto, certo? Então, fica nesse caso aqui muito fácil para você, nesse exemplo aqui que nós estamos aqui exemplificando, para definir aonde está o construto. Geralmente ele está no final, certo? Na relação de substantivos, ele geralmente fica no final. Então, dere etz rahaim. Dere está sem artigo, etz está sem artigo, mas rahaim está com artigo. Então, se rahaim é absoluto, então dere e etz, e esses dois substantivos encontram-se na dependência de rahaim, certo? Então, é como se tivéssemos aqui em dere um artigo, do mesmo modo em etz. Por isso que na tradução fica, ou ficará, o caminho da árvore da vida. Derer etz rahaim. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Um substantivo no estado construto, no hebraico, nunca tem o quê? O artigo no estado construto. Contudo, a classificação deste substantivo, desse que não tem artigo, que está no estado construto, como definido ou indefinido, depende do substantivo no estado absoluto. Se o substantivo no estado absoluto, se ele não tiver artigo, o substantivo no estado construto, ele poderá ficar na indefinição, certo? Ao qual está ligado. Sim. Quem quer fazer a pergunta?
Então, nós temos aqui a expressão Ben Hanavi. Ben Hanavi. Então, esse primeiro substantivo aqui, ele não tem artigo, mas o segundo tem artigo, que é o estado absoluto, certo? Então, independente de o primeiro substantivo, que é construto, ele ser classificado como definido ou não, ele vai depender do construto. E nesse caso aqui tem artigo. Então, Ben Hanavi, Ben é filho e Hanavi o profeta. Então, na tradução, temos que colocar sempre o de ou o do. Então, o filho, Ben, do profeta, Hanavi, certo? O filho do profeta. Para mostrar que Ben está na dependência de Hanavi, que é o segundo substantivo, certo? Então, Ben Hanavi. Hanavi não depende de Ben, mas Ben está na dependência de Hanavi. Então, quem não depende, que é Hanavi, está no estado absoluto. Mas Ben, que depende de Hanavi, está no estado em construção, no estado construto. Ok? Mais um outro aqui exemplo que nós já mostramos anteriormente. Ben Hamele. Então, Ben está na dependência de Hameler. Hameler não está na dependência de Ben. Portanto, Hameler está no estado absoluto ou no estado construto? Ramela está no absoluto. Muito bem. E Ben está no estado absoluto ou no estado construto? Construto porque depende do absoluto. E ele está no estado construto singular, masculino ou plural masculino? Singular masculino. Ok, muito bem. Outra informação para deixar a nossa construção sobre esse assunto mais bem definida. Nada pode vir entre substantivos que estão em relação de construto. Nada pode vir entre substantivos que estão em relação de construto, nem mesmo preposições ou conjunções. Se um substantivo tiver adjetivo, este é colocado no fim. O que será colocado no fim? O adjetivo. Para não ficar entre substantivos em estado de construção. Então, se aparecer um adjetivo onde dois substantivos estiverem nesse estado de construção, se aparecer um adjetivo, o adjetivo ficará no final da frase, para que nada fique entre dois substantivos que estão em estado de construção. O construto e o absoluto. Então, nada poderá ficar entre eles. Nem mesmo preposição e nem mesmo conjunção. Certo? Vamos tentar aqui encontrar um exemplo. Pronto. Aqui nós temos Ion, que é um substantivo. Temos mais outro substantivo que é Adonai, certo? E, por fim, nós temos um adjetivo, que é grande, certo? Então, o que foi que aconteceu? A informação que recebemos anteriormente é que nada pode vir entre substantivos que estão em estado de construção. Nem mesmo preposição, nem mesmo o próprio adjetivo, nem mesmo conjunção. Então, aqui você pegou os dois substantivos que estão em estado de construção, Ion e Adonai, e colocou o artigo com
o adjetivo para o final, certo? Então, aqui nós temos o grande dia de Adonai, certo? Yom Adonai Hagadol. Yom Adonai Hagadol. Na tradução, o grande Adonai, que está no estado absoluto, que não depende de dia, certo? Então, dia passa a estar no estado construto, singular, e Adonai está no estado absoluto, porque a relação de construto e absoluto não é ou não será entre substantivo e adjetivo. Sempre será entre substantivos, certo? Por isso que nós colocamos aqui os substantivos em paralelo, porque essa relação não se dá entre substantivos e adjetivos. Só ocorre entre substantivos e substantivos. Por isso Professor? que, rapidinho, por isso que Hagadol, o adjetivo, foi para o final. Pode perguntar, Jair. Aí, no caso, numa frase ficaria assim, dessa forma, respeitando a regra. Nessa construção aqui que nós estamos apresentando. Agora, a tradução e a transliteração deve acompanhar essa regra? Não, a tradução tem que acompanhar a forma da sintaxe da nossa língua portuguesa. Entendeu? Porque ficaria aqui, sem lógica, a gente colocar assim, o dia do Senhor grande. O dia do Senhor grande. Aí você não sabe se é o dia, você não sabe que é o Senhor que é grande, ou você não sabe se é o dia que é grande. Entendeu? Fica, vai resultar numa ambiguidade. Uma confusão, né? Isso, agora, na transliteração, deve ocorrer dessa forma, né? Na transliteração, a gente segue no que está no hebraico, né? Ion, Adonai, Hagadol. Edilene fez uma pergunta, professor. Deixa eu atentar aqui para a pergunta de Edilane. Aqui, vamos lá. Minha internet está ruim, está cortando. Onde é que está aqui a pergunta? Esse Adonai aí, não estou conseguindo ler assim. Você não está conseguindo ler assim, e nem ninguém vai conseguir ler como está assim, porque eu estou seguindo o costume judaico de se ler o tetragrama, o Yud Re Vav Re. Então, seguindo o costume judaico, quando estamos diante do tetragrama, a gente não vai ler o que está aqui. Isso aqui, utilizando um termo técnico, isso aqui você está diante de um querer e um que tive. Querer que tive, que é um termo técnico. O que é um querer que tive? Que tive é como está escrito. Como é que está escrito? Está escrito aqui, Yud Vav, ou Yud Sheva, Rei, Vav, Kamet Gadol e o Rei. Então está escrito dessa forma, que tive. Mas querer é como deve ser lido. Como é que deve ser lido? Aí deve ser lido seguindo a tradição judaica. Como é que a tradição judaica leria isso aqui? Não leria como está escrito, e sim de acordo com a tradição. Então, de acordo com a tradição, eles leem aqui Adonai. Então, isso, professor, é porque Adonai Hagadol. Pois não, Jair? É por conta daquele negócio, daquele que eles não pronunciam Yahvé, é isso? Corretíssimo. Por conta de evitar essa banalização, essa vulgarização do nome do Eterno. Então, eles vão pronunciar Hashem ou Adonai. Nesse caso aqui mais específico, eles pronunciarão Adonai. Então, Yom Adonai Hagadol, né? Seguindo essa questão da tradição judaica. Então, aqui você está diante de um querer que tive, que é um termo técnico em aramaico para o que está escrito
e o que deve ser lido. O querer é o que deve ser lido e o que tive é o como está escrito. Tem vários exemplos disso na Bíblia hebraica. A gente pode até ver um pouco essa questão, mas posteriormente, quando estivermos de fato estudando um pouco de crítica textual, um pouco da própria estrutura da Bíblia hebraica. Então, a gente pode especificar mais essa questão do querer que tive. Tá certo, Edilano? Então, além da ideia principal de posse, o substantivo no estado construto pode ainda ter algumas outras nuances de significado. E é importante a gente atentar para essas mudanças, para esses pormenores de significados do estado construto na língua hebraica. Então, é importante que o estudante esteja atento a elas, pois dizem respeito à compreensão do texto, certo? E não somente a etapa da tradução. Então, não é só uma questão de etapa de tradução, e sim também uma etapa de compreensão e de interpretação. Por isso que a gente está tocando esse assunto hoje sobre construto e absoluto, porque isso não é só importante no tocante à questão de uma tradução, certo? Isso também propicia uma melhor compreensão textual, certo? Então, dentre os significados, né, que a gente poderia aqui apresentar do estado construto, ele também poderá indicar a localização ou origem de uma pessoa. Localização de onde a pessoa veio. Origem. A pessoa é um ascendente, um descendente, melhor dizendo, de quem? De quem a pessoa veio, de quem foi o pai, de quem é a família dessa pessoa. Então, além de indicar essa questão de posse, que estamos falando aqui, também poderá indicar a localização, a questão do lugar, a questão geográfica ou a origem da pessoa. De que família, quem é o pai dessa pessoa. Então, também poderá indicar isto. Que seria o caso, se a gente fosse comparar com uma outra língua, seria comparar a língua grega ou até mesmo o latim. O latim tem os chamados casos. O que seria casos em grego ou em latim? O caso de respeito à função sintática que a palavra está exercendo dentro da oração. Então, nesse caso aqui, do grego ou do latim, nós temos o caso do locativo. Locativo está falando de lugar, ou do caso abrativo. O caso abrativo está falando da origem, certo? Então, locativo está falando de lugar e abrativo está falando de origem. De que família essa pessoa é? Qual é o seu ascendente? Ele descendeu de quem? Então, caso abrativo. Locativo, questão do lugar, certo? Temos um exemplo aqui embaixo. Temos aqui Betulati bate Tission. Então, Betulati é o singular construto feminino de batular, ou betular. Betular é virgem, certo? Aqui nós temos uma mudança, porque aqui, no lugar de terminar com o Kametz, Gadol e o Re, mudou aqui para o Patar e o Tavi. E nesse caso aqui, quando o construto for feminino singular, no finalzinho, o sufixo, essa
terminação aqui, no lugar de permanecer com o rei, o Kametz Gadol e o rei, que seria uma desinência do singular feminino absoluto, por estar no estado construto, então sofrerá essa mudança aqui na vogal e na consoante. Então mudou aqui do Kametz Gadol para o rei, e aqui no lugar do rei ficou o Tav. Então, Patá, Tav é a desinência para o singular construto feminino, certo? Essa aqui é a desinência, a terminação específica para singular feminino construto, Patá e o Tav. Então, aqui nós temos Betulate, Bate, Tission. Mais uma vez aqui, não é? Nós temos aqui uma mudança na vogal, porque a vogal aqui seria um Kametz Gadol, mudou para Patar, certo? Aqui nós temos uma relação de construto, então construto, construto, e aqui sim absoluto, Tission. Então, virgem, filha, as filhas virgens ou as virgens filhas, de onde? De Sião. Essas são é a filha virgem de Sião. Então, Sião aqui está falando de quê? De localidade. A região de Sião, certo? Então, poderá indicar a localização. Qual é a localização dessas moças, dessa moça virgem, dessa filha virgem? Essa filha virgem, ela é de Sião, certo? É singular, filha. Betulate, bate. Bate é filha. Se fosse plural, teria que receber a desinência plural feminino. Singular. Betulate, bate, Tission. Então, essa Batulate, bate, de onde é que ela é? Ela é de Sião. Então, Sião aqui está indicando, não é a posse em si, mas a localização, o lugar de onde essa filha virgem, ela veio, certo? Ela veio de Sião. Então, Betulate, bate, Tission. Essa filha virgem, ou a virgem filha de Sião. Filha virgem de Sião. Ok? Então, indicando a localização. Ok? Mudanças básicas que a gente precisa se inteirar para identificar a situação do singular feminino construto do plural masculino construto, certo? Em uma sílaba final fechada, a gente precisa fazer uma revisãozinha lá atrás. O que é sílaba fechada? Sílaba fechada é quando a sílaba ela termina com consoante. Sílaba aberta é quando uma sílaba termina com vogal. Então, em uma sílaba final fechada, a vogal Kametz Gadol, que é o alongo, troca a vogal para uma vogal breve, que no caso aqui seria o patar, certo? Vamos aqui ver um exemplo. Então, aqui você tem esta sílaba aqui, fechada e final. Olha aqui o iode, a vogal longa, o Kametz Gadol, e aqui o mem sufite, o mem final, certo? Aqui está no estado absoluto. Quando
iremos passar para o estado construto. O que é que aconteceu aqui agora? O Kametz Gadol mudou para o quê? O patar, certo? Então, essa foi a mudança que houve, do Kametz Gadol para o patar. Então, agora está no estado construto, certo? Em sílaba fechada final, certo? Essa aqui é a mudança que o substantivo sofrerá. Nós temos aqui uma outra informação. As vogais longas, Kametz Gadol e serê, quando não são acentuadas, nós aprendemos que um dos acentos que indicará a tonicidade da palavra é aquele sinalzinho lá como fosse uma setinha, estão lembrados? Aquele sinalzinho que aparece em cima da palavra. Então, nesse caso aqui, voltando aqui para a informação, as vogais longas, Kametz Gadol e serê, quando não são acentuadas, mudam para shevá, certo? No estado absoluto, é este exemplo que nós estamos encontrando aqui. Então, a sílaba aqui é navi, a palavra navi, que é profeta, certo? O na, essa primeira sílaba aqui, ela não é acentuada. Porque se ela fosse acentuada, aqui em cima do nun haveria algum indicador, algum sinal que indicaria a tonicidade da palavra. Portanto, essa palavra aqui ela é oxítona. Nós sabemos que a sílaba tônica está no final da palavra, certo? Então, nesse exemplo aqui, em que a palavra na não é acentuada, então aqui a regra diz que quando não for acentuada, o primeiro aqui, no caso aqui do na, da primeira sílaba, mudará para o shevá. Quando muda para o shevá, ele passa a estar no estado de construção, certo? Então, no lugar de navi, ele passa a mudar do Kametz Gadol para o shevá. Então, aqui passa a ser nevi. Então, nevi é o estado em construção. O termo profeta no masculino construto singular, certo? No lugar de navi, passa a ser nevi. Então, a palavra que começou com o Kametz Gadol, porque essa sílaba não é acentuada, então mudou para o shevá, ficando nevi, certo? Profeta. Então, aqui você tem profeta e aqui embaixo você tem profeta de, para indicar que está no estado de construção. Então, na tradução, fica profeta de, ok? Profeta de Adonai, profeta de Baal, profeta de alguém, certo? Para indicar que está no estado de construção. Mais uma outra informação, sufixo feminino singular. Então, a regra básica dos substantivos femininos singulares é que a terminação, de um modo geral, é o Kametz Gadol e o rei, certo? A gente mostrou naquela aula sobre o plural, o singular feminino, padrão de terminações, que foram 5 terminações. Terminações com o tav e uma terminação com o rei. Na terminação com o rei, nós colocamos o patá, o Kametz Gadol, melhor dizendo, com o rei. Kametz Gadol com o rei, certo? Então, a regra básica dos substantivos femininos singulares é que a terminação Kametz Gadol com o rei troca no estado absoluto ou no estado construto, no estado em construção, para
o patá e o tave, certo? No estado de construção, patá, tave. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui você tem a palavra como encontra-se nos dicionários, certo? Que é o feminino de rei, malcar, está aqui no estado absoluto. Percebam que aqui você tem o Kametz Gadol e o rei, indicador do singular feminino, certo? Aqui está no estado absoluto. Passando para o estado em construção, percebam que no lugar do Kametz Gadol ficou aqui o patá, e no lugar do rei ficou o tave, certo? Então, essa aqui é uma mudança básica para os substantivos femininos singulares terminados, singulares, femininos singulares. Então, qualquer substantivo feminino singulares, eles terão que terminar com essa desinência, com essa terminação, com esse sufixo, o patar e o tave, certo? No tocante aos sufixos plurais, isso aqui está apenas agora pormenorizando tudo aquilo que a gente já falou. É um tipo de um resumo. Temos aqui Malerim ou Malerim, certo? Perceba aqui o sufixo, a desinência aqui final, a terminação, o Hirek e o de Mensufite, indicador de plural masculino, tá certo? Para o estado construto, ficará Malarei. Então, perceba que aqui, no caso, o Kametz Gadol recebeu uma vogal abreviada, que foi o Shevá composto de patar. E a desinência final, que é o que é mais importante nesse caso, foi o Serê Yod, certo? Então, essa desinência aqui, essa terminação, indica o plural do substantivo construto masculino, certo? É essa desinência, o Serê Yod, ok? Então, na forma de construção, a terminação regular do plural masculino, o Hirek Yod, ou o Hirek Gadol, Mensufite, é trocada pelo Serê, certo? O Serê Yod. Essa informação que nós encontramos aqui, olha. Então, estado absoluto plural e aqui o estado construto plural masculino, certo? Masculino. A terminação do plural feminino é Rolem, Vav e o Tav, certo? A boa notícia é que no estado construto plural feminino não tem nenhuma alteração. Permanece sendo essa mesma terminação. Então, aqui você tem Romolote, terminou aqui com Rolem, Vav e o Tav. Tanto no estado absoluto como no estado de construção plural feminino permanece com Rolem, Vav e o Tav. Não tem nenhuma alteração. Mesma terminação do estado absoluto feminino plural, certo? Aqui tem um exercício para vocês responderem em casa, para treinar, mas quando o substantivo está no construto, as suas vogais podem sofrer algumas dependências. Primeiro, as terminações do plural
plural masculino, coloca aqui entre parênteses, no estado absoluto. E no estado construto, você coloca aqui ao lado. Dual. Dual, eu já coloquei aqui a resposta, certo? Qual é a resposta? Vai receber a mesma terminação do plural masculino, construto, certo? A gente sabe que dual é patar, o hirek iode e o men sulfite. No estado construto, receberá a mesma terminação do plural masculino construto, certo? A desinência do feminino singular é qual? Tan, 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 tan. Quando passar para o estado plural construto feminino, qual será? Coloquem aqui, certo? Isso aqui seria interessante se vocês tivessem acesso a um dicionário em hebraico. A frase é bastante curta para responder. Então, não precisa se preocupar com isso quem não tiver dicionário. Não precisa responder. Aqui nós temos um tipo de um resumo, sílaba não acentuada, savá, o sa não está recebendo nenhum marcador de tonicidade nessa sílaba de sa, portanto, quando passarmos para o construto singular da vogal longa, Kames Gadol, passará para o Shevá. Se fosse um serê, também passaria para um Shevá. Então, aqui ficará Sevá. Sevá, Israel. Então, exército de Israel. Certo? Exército de Israel. De Sevá, Israel. De Sevá, Israel. Exército de Israel. Aqui é um resumão. Possivelmente aqui ficou bastante difícil porque, infelizmente, foi uma imagem que eu peguei da internet. Então, é só você tendo acesso mesmo aos slides em casa que ficará melhor para vocês aqui enxergarem. Mas aqui é um resumão de tudo que nós falamos aqui na nossa aula, tá certo? E aqui mais um outro exercício para vocês responderem em casa e depois a gente corrigir. Relacione os substantivos absolutos da esquerda. Então, aqui, todos eles são absoluto plural, tá certo? Com as suas formas de construção da direita. Então, aqui está a forma do construto. Então, vocês terão que ligar o absoluto para o seu construto, ou o construto para o seu absoluto. Então, por exemplo, aqui você tem a palavra Nevi'im. Nevi'im é o plural absoluto para profetas. Então, onde é que está a sua forma aqui? Plural absoluto. Está aqui, olha. Nevi'ei. Olha aqui, a terminação aqui é serê e outro. Certo? E assim você faz, relaciona um para o outro. O construto para o absoluto plural. Referências e perguntas, considerações. Fique à vontade, pessoal. Tudo certo, professor. Ô, Paulo André, professor, Sim. esse exercício que o senhor passou, a gente pode ir no Lan House e imprimir para poder fazer, né? É melhor, né? Porque realmente no celular não tem como eu fazer, né? Não. O certo é imprimir mesmo. Não tem como fazer Verdade. pelo celular ou computador, não. Tem que imprimir mesmo. Então, tá certo. Esse assunto, pessoal, a gente trabalhou hoje. Você não é obrigado a tentar memorizar todas essas regras. Até porque vocês terão acesso à gravação. E também
a maioria possui, no caso, apostila ou até uma gramática, não é? Então você pode ter acesso à gramática ou até